pastora, será que o irmão lá me ajuda com a colinha que eu pedi ele para carregar? Eu esqueci de carregar o celular antes de vir para cá. Dormi de tarde, gente, deu tempo. Aí eu esqueci de botar o celular para carregar, falei que eu preciso dar cola. Obrigado, já vou usar agora, minha irmã. Como é que é seu nome? Maria José. Deus te abençoe, Maria José. Quem dá um copo de água a um pequenino, 1,60? Gente, eu quero... Opa, muito grata. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a acolhida de vocês aqui e esse tempo precioso desse final de semana. Eu estava vindo aqui de caminho com os irmãos que me buscaram lá no aeroporto, comemos uma comida mineira boa, não é? E aí eu estava dizendo para eles que eu estou estudando algumas coisas ultimamente sobre a neurociência, que é um assunto do momento. E todo mundo que lidera precisa pensar sobre os assuntos do momento, né? E nas muitas coisas que eu fiz, eu me dediquei o ano passado, assim, peço as orações de vocês nessa direção, eu tenho me colocado como uma pessoa assim, Senhor, eu sei ensinar, eu gosto de ensinar. Quando eu estou ensinando, quando eu estou dando uma aula, eu entro naquilo que o povo está chamando aí de flow, entendeu? O negócio flui, não é? Porque eu gosto muito, eu amo conhecer, e eu estudei muita coisa a minha vida inteira, e aí, de repente, agora, gente, eu cheguei aos meus 51 anos de idade, falei hoje de manhã em outro lugar, vou repetir de novo, não parece, pode falar, não parece, mas eu fiz 51 anos esse ano, não é? E aí, agora me deu, assim, uma urgência, sabe? Me deu, assim, um negócio, eu vou morrer. Gente, não é? Eu vou morrer, não hoje, nem amanhã, mas eu vou morrer eventualmente. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente não pensa que vai morrer. Mas chega um determinado momento, a gente pensa. E aí, esse pensamento, para algumas pessoas, ele às vezes vem assim, lotado de tristeza, de dor, de angústia. Mas sabe que para mim não tem sido assim muito, não. Eu tenho pensado mais assim, eu tenho muita coisa para fazer. E a vida vai ficando muito preciosa quando a gente percebe que não tem tanto tempo quanto antes. E a gente, então, decide investir isso que a gente tem, isso que a gente recebeu na vida das outras pessoas. E eu estava pensando sobre a minha vida, eu disse, Deus foi muito misericordioso comigo, sabe? Já passei meus apertos, meus corre, como todo mundo, mas a minha vida é uma vida muito boa. Ela é uma vida muito boa por causa de Jesus. Por causa de Jesus, tem lugares que eu não iria. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui falando. Se não fosse por Jesus, eu não estaria servindo no ministério pastoral. Um dia Jesus entrou na vida da minha família, entrou na vida do meu tataravô, numa cidade aqui de Minas Gerais, chamada Raul Soares. E o evangelho chegou ali. Meu pai nasceu numa cidadezinha chamada São Pedro dos Ferros. Um dia o pastor foi numa fazenda, pastor Celcino Paradela, foi numa fazenda. E ele estava andando de bicicleta, caiu no buraco. A bicicleta quebrou no meio. Ele botou os 2 pedaços da bicicleta nas costas, continuou andando. E chegou na fazenda onde meu tataravô trabalhava. E pregou o evangelho para ele. Ele aceitou o evangelho, senhor Flávio Gomes de Brito, com a sua esposa. E pasmem vocês, com os seus 6, 12, 18 filhos. Meu avô é o último, caçula desses 18. E eles tudo aceitaram Jesus naquele dia. Você sabe como é que eu sei disso? Porque eu estava um dia na nossa faculdade de teologia, lá em São Bernardo do Campo, estudando. E aí eu fui fazer uma pesquisa nos jornais antigos da nossa igreja. Nossa igreja tem um jornal chamado Expositor Cristão, que foi um dos primeiros jornais em circulação no Brasil. E eu fazendo uma pesquisa, nada a ver. No dia lá, em 1950... eu achei o Celcino Paradela mandando um relatório para o bispo. Cheguei numa fazenda, encontrei o senhor Flávio Gomes de Brito, preguei o evangelho, e eis que foram batizados, e botou a lista dos meus parentes. Por causa de Jesus, esse negócio aconteceu. E aí, muitos anos depois, quando meu pai se casou com a minha mãe, eles foram para Itabira, para o meu pai trabalhar na Vale do Rio Doce. Meu pai estava desviado do evangelho nesse período. E a minha mãe, de origem católica, buscou a igreja lá, porque não conhecia ninguém na cidade. E a igreja acolheu a minha mãe,
E a minha mãe levou a gente ali para a igreja. Meu pai se reconciliou com Deus naquela igreja. E por isso eu fui criada no Evangelho. Eu tinha 2 anos de idade quando meu pai voltou para a igreja. E essa igreja me indicou para o ministério pastoral. Eu fui consagrada como evangelista nessa igreja. Fui professora de criança, fui professora de jovem, aquela trajetória toda. E isso, amados irmãos e irmãs, é uma grande riqueza, porque a igreja é uma bênção na vida da gente. Vocês sabem que pessoas muito famosas no mundo, como Elvis Presley, como a Whitney Houston, como a Aretha Franklin, grandes pessoas que fizeram sucesso no mundo inteiro, começaram cantando na igreja. E às vezes a gente está hoje lá, dando aula em algum lugar, e a gente vê um aluno para frente, uma criança que conversa, que fala, que não tem medo do público, e a gente pergunta, você é de igreja, né? Por quê? Um dia eu entrei num comércio, conversando com uma amiga, e a pessoa perguntou para mim, vocês são de igreja, né? E eu falei, mas como é que você sabe? Nós nem estamos falando nada de igreja. Não, porque as pessoas desenvolvidas assim para falar são de igreja. Tem gente que paga curso para perder medo de público. Nós aprendemos todo domingo na escola dominical. Vai falar o versículo, neném. A gente acha que é só espiritual, a gente acha que é só da igreja, do culto. Não é. A igreja forja líderes. Ela forja líderes. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, entender isso e valorizar isso cada vez mais, porque hoje é um dia em que essa igreja está celebrando os seus líderes. O fato de gente estar se levantando para servir a Jesus em cada geração. E ver essa igreja cheia como hoje aqui, muito alegre o meu coração. O fato de eu estar pregando aqui hoje, não é? O fato de nós termos mulheres liderando cada vez mais, né, minha irmã? Vamos valorizar. Isso tudo é muito importante. Isso diz para a gente que a igreja do Senhor continua prevalecendo contra todas as coisas. Lá na época do iluminismo, na França, disseram, vai acabar a igreja. Mas nós estamos aqui, a igreja fazendo literatura, a igreja fazendo ciência, a igreja fazendo fé, a igreja fazendo espiritualidade, a igreja em todos os campos, sendo relevante nas artes, em toda parte. Muitas pessoas liderando. E eu quero dizer para você a importância da presença de Deus em tudo isso que a gente está fazendo. A presença de Deus, que é o grande diferencial. Aliás, quando se fala em multiplicação de célula, uma das primeiras regras em qualquer movimento celular é, se você quer multiplicar a sua célula, aumente a presença de Deus. E muitas vezes eu ficava pensando, como é que a gente faz isso? Pois Deus já é como a gente pode aumentar, mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos invocar o nome do Senhor. E uma igreja que adora, ela permite que a presença de Deus se manifeste. Porque o nosso Deus é um Deus educado. Muitas vezes Ele está nos lugares, mas Ele não se manifesta, porque nós não damos a Ele permissão para isso. E Ele não vai desperdiçar a glória dEle com quem não está disposto a usufruir. Então, se eu quiser aumentar a presença de Deus, eu tenho que usufruir essa presença. O Senhor deseja se manifestar. É do coração dEle, Ele quer se relacionar conosco. E eu quero lembrar um momento em que isso aconteceu de uma maneira muito significativa, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, a gente tem uma narrativa muito interessante, mas para ganhar um pouquinho de tempo aqui com vocês, eu quero ler, depois eu conto o resto da história, a partir do verso 9. A partir do verso 9. 2 Samuel 6, a partir do verso 9. Pode permanecer como você está, em reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim, amém? Glória a Deus, pode achar aí. A melhor coisa que a gente sabe que tem muito crente novo na igreja é quando os barulhinhos das folhinhas ainda estão, sinal que tem gente que não sabe muito ainda mexer com a Bíblia na igreja, é a melhor coisa que tem. Sinal que tem gente nova, né? Que está aprendendo.
Então, 2 Samuel 6, a partir do verso 9, diz assim: naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E fizeram fofoca para o rei Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi na casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. E quando eles estavam carregando a arca do Senhor, davam 6 passos e ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Eu acho esse texto interessantíssimo porque ele começa contando para a gente que um belo dia Davi levantou no seu palácio e disse: cadê a arca, hein? A arca de Deus. Vou trazer ela para Jerusalém. Eu tenho um exército, eu tenho um monte de gente aqui, eu sei como é que eu faço, construir um palácio, vou construir o templo e vou botar a arca aqui. E essa decisão que ele tomou, ele não pensou sobre isso, ele não orou muito, mas ele era o rei, né? E os reis às vezes acham que pode fazer de tudo, né? Então ele levantou e disse: vou lá buscar a arca. E quando a gente volta para essa história, a gente vê como a arca de Deus foi mal usada na história. Quando a arca foi feita lá no deserto, ela tinha uma grande função: lembrar e representar a presença de Deus no meio do povo. Dentro da arca da aliança tinha que ser colocado lá um potinho de maná para o povo se lembrar, a vara de Arão que havia florescido, símbolos que eram importantes. Aquela arca foi construída conforme um desenho recebido da parte de Deus. E lá no início do ministério de Samuel, houve uma guerra, e Ofni e Finéias levaram a arca de Deus no meio do desespero daquela situação, morreram porque levaram a arca de Deus de qualquer maneira, e a arca do Senhor foi parar no templo de Dagon. Vocês vão lembrar essa história? Quem não sabe, eu já estou contando. Dagon era um deus dos filisteus, botaram a arca no pé de Dagon. Quando o dia amanheceu, estava Dagon de cara no chão, diante da arca. O pessoal falou: o que aconteceu, gente? A estátua de Dagon caiu no chão, botar em pé de novo. No dia seguinte, a arca estava no mesmo lugar, a estátua caída, a cabeça dela cortada para lá. E disseram: não queremos esse negócio, não. Quando eu e você não entendemos a bênção de Deus, nós podemos rejeitá-la. Porque a bênção de Deus significa que coisas idolátricas em nossa vida cairão. E às vezes a gente não quer isso. E aí a gente rejeita a presença de Deus. Foi o que os filisteus fizeram. Essa arca é muito complicada. Quem consegue lidar com isso? E aí não sabia o que fazer, mandaram a arca para a casa de um moço chamado Abinadab. E aí a arca ficou lá 20 anos. Como é fácil a gente esquecer a graça de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus. Como é fácil a gente achar que porque tem um exército, porque a gente tem conhecimento, porque a gente tem um templo bonito, a glória do Senhor vai ser transformada nessas coisas que a gente tem. Eu me lembro de uma palestra que eu ouvi de um pregador chamado Wayne Cordeiro. Ele tem livros maravilhosos. E aí ele escreveu uma palestra e ele falou essa palestra, eu assisti, chamada Líder Morto Correndo. E aí ele fala que um dia Deus falou com ele, que ele estava correndo, mas ele estava morto. E ele estava preparando uma grande apresentação. Ele é um pastor havaiano, você vai achar ele sempre com aquelas camisas coloridas na internet. E aí ele diz o seguinte: eu preparei uma grande apresentação. E não sei se vocês sabem, mas o Havaí tem tempestades tropicais, que às vezes dão de repente. É um conjunto de ilha, muito bonito, até dá um tsunami lá, e o negócio muda de uma hora para outra. E aí ele preparou um grande palco para fazer uma apresentação ao ar livre, e o tempo começou a virar. E ele subiu ali no altar e começou a andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e orando, intercedendo. Quem estava sentado igual vocês, pensando: que homem de Deus, poderoso lá em cima, orando, invocando o Senhor sobre esse evento. Mas ele diz
eu estava lá em cima dizendo, tem dó de mim, Senhor, o som muito caro que eu paguei, se chover, tem misericórdia, não deixa chover, Senhor, por favor, vai atrapalhar o evento. E enquanto ele estava nessa oração, ele diz que ouviu o Espírito de Deus falar com ele no seu coração. Se eu suspender a chuva, mas eu não estiver presente no seu evento, fica bom para você? Porque você devia estar aqui pedindo a minha presença. E a única coisa que você está pedindo é um tempo bom. Se eu te der o tempo bom, mas eu não estiver lá, fica bom para você? Como é fácil confundir eventos bem realizados com bênção de Deus. Existem batalhas que o povo de Israel venceu, mas Deus não estava naquilo. E às vezes eu e você podemos vencer lutas onde Deus não está. Podemos vencer, porque a força do nosso braço faz bastante coisa. Somos inteligentes, somos capazes, somos hábeis, podemos fazer muita coisa. E às vezes podemos confundir nossa realização pessoal com a presença de Deus. E assim foi o povo, eles confundiram tanto que eles esqueceram a arca de Deus por 20 anos, ninguém perguntou por ela. Eu sei que tem um monte de gente, se você procurar esse tema na internet, dizendo, Abinadab não valorizou a arca de Deus, a arca ficou 20 anos na casa dele, ele não foi abençoado, Obed-edom com 3 meses foi, mas a gente não pode fazer essa afirmação. Não tem nada na Bíblia que diz que Abinadab não foi abençoado. A única coisa que a gente sabe sobre Obed-edom e que a arca de Deus abençoou a casa dele foi porque quando Davi ficou sabendo dessa fofoca, ele foi lá buscar a arca. Porque a gente leu aqui, Davi ficou com medo da arca. Mas na hora que ele ouviu que estava rolando uma bênção na outra pessoa, não é? Talvez isso aqui seja um bom estímulo para os seus anfitriões, mano. Começa a contar as bênçãos que está acontecendo na outra célula. Quando a fofoca rodar, quem não quer vai querer também. Porque todo mundo quer se dar bem nessa vida. Davi também quis. Como assim que a arca do Senhor está abençoando esse moço chamado Obed-edom? Vocês sabem quem é Obed-edom? Vocês sabem? Nem Davi sabia. Aposto com você. Porque Obed-edom significa servo de Edom. Ele era um escravo. Obed-edom era um escravo. A arca do Senhor foi colocada na casa de qualquer um. De qualquer jeito. Mas sabe qual é a grande coisa? Qualquer um pode tomar posse da bênção do Senhor. Qualquer um. Não precisa ser rei, nem general, nem alguém muito famoso. Basta abrir a sua casa. E a presença de Deus entrou. Obed-edom sabia que ele não merecia aquilo. Você entende agora a grande diferença? Quando alguém te dá uma coisa tão maravilhosa que você percebe, se eu não tenho a menor condição de lidar com esse negócio aqui, isso é demais para mim. E aí você se sente privilegiado e aí você dá valor. Não é? É isso que os nossos maridos sentem por nós, irmãs. Uma coisa maravilhosa demais, não dou conta disso. Como que pode eu ter conseguido esse negócio? A arca de Deus está na minha casa. E Obed-edom, ele abre esse ambiente e ele conta sobre isso. Talvez Abinadab também tivesse sido abençoado. E talvez Abinadab não comunicou isso. Mas a verdade é que Abinadab estava com a arca de Deus na casa dele durante um tempo em que toda a nação de Israel estava em profunda depravação moral e espiritual. O final do reinado de Saul foi terrível. E agora que Davi, ele assume o governo, e ele quer obedecer ao Senhor, ouvir ao Senhor, ele começa a organizar algumas coisas. E quando a gente começa a organizar algumas coisas, as bênçãos de Deus começam a aparecer. E apareceram lá na casa de Obed-edom. Apareceram. Como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi perguntou. Ele desistiu de levar a arca e levou para a casa de Obed-edom. Obed-edom aproveitou a oportunidade. Existem muitas pessoas refutando a presença e a graça de Deus, mas eu e você não podemos refutar essa oportunidade.
Existem pessoas que dariam tudo para estar hoje sentadas numa igreja com a liberdade que a gente tem. Há pessoas hoje em muitos lugares do mundo cultuando em buracos, em grotas, querendo cantar alto o amor de Deus. E nós temos que valorizar isso. O que nós temos aqui e o que nós podemos fazer. Nós temos que dar valor a isso. Nós precisamos reconhecer que a arca de Deus está entre nós. E é essa presença viva, porque a arca é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele hoje é quem carrega a presença de Deus. Ele coloca essa presença em cada um de nós. E aquele e aquela que carrega o Espírito Santo dentro de si é também uma arca de Deus. Quando você abre sua casa para receber uma célula, várias arcas de Deus estão entrando na sua casa. E Obed-edom foi abençoado quando isso aconteceu. Preste atenção, meu irmão, ele era um escravo. A casa dele não era bonita como a de Davi, não era grande como a de Davi, mas era receptiva, e era só isso que importava. Ali estava a presença de Deus. Por 3 meses, o Senhor o abençoou. Quando contaram ao rei, o Senhor tem abençoado Davi com grande festa. Foi à casa de Obed-edom e ordenou que a arca fosse levada até Jerusalém. E aí acontece a coisa mais extraordinária, porque quem entendeu o que é a bênção, quando a bênção anda, ele vai atrás dela. Lá na frente, nesse texto, diz assim, que Obed-edom, quando a arca foi tirada da casa dele, ele procurou Davi e falou: eu quero ir aonde a arca está. Eu vou para Jerusalém, me deixa cuidar da arca. Quando o templo do Senhor ele é terminado, é concluído no final do governo de Salomão. E a gente vai até o momento do exílio de Jerusalém, quando o templo é destruído e a arca aí desaparece para sempre. As genealogias do povo de Israel dizem para nós que 163 descendentes de Obed-edom serviram no templo, cuidando da arca. A gente cantou aqui sobre 1000 gerações. Mas um dos cânticos que a gente cantou aqui tocou meu coração muito quando eu estava ali. Porque a letra de um deles diz assim: eu entrego tudo a ti. Eu encontrei o meu tesouro. Não importa quanto custou. Mas eu já vi gente que deu R$1000 no sofá, mas não abre a casa para alguém sentar. O sofá custa mais caro que o sacrifício de Jesus na cruz, porque se alguém sujar o sofá, ele morre de coração. Percebe? Eu tenho um sítio no interior de Minas. Deus me deu. Se você for lá e olhar, não tem condição a pessoa ter um negócio desse. Ainda mais do jeito que foi que eu comprei. Vou contar para vocês. Tem 4 alqueires no meu sítio. São 66 mil metros de terra. É terra para burro. Muito mais do que eu posso imaginar. Botei 3 vaquinhas lá. Aí eu sonhava muito com esse sítio. Eu queria tanto um sítio, Senhor. Porque eu sou pastora aqui em Cataguases. E não tem lugar para ir. Não tem shopping. Não tem nada. Cidadezinha bem interiorana mesmo. Eu quero um mato. E aí a gente olhou um monte de chácara para comprar. Uma era muito grande, outra era muito pequena. Uma não tinha água, estava longe do asfalto, estava perto demais do asfalto. Uma confusão danada. E eu tenho para Deus, com Deus, o seguinte combinado: Senhor, se o negócio complicar demais, eu não me meto. O negócio tem que fluir para eu ter certeza que é o Senhor que está abençoando. Então eu estou achando que o Senhor não quer que eu compre chácara nenhuma. Então também não vou comprar. E eu estava lá em casa decidida assim, quando um amigo do meu marido ligou para ele e disse: eu achei uma chácara, um sítiozinho. Vocês querem ir lá ver? Eu e meu marido veio, né? Olha só, vamos lá, porque ele me convidou. E a gente tem uma brincadeira no meio metodista, que João Wesley teve a famosa experiência do coração aquecido de 24 de maio de 1738, quando ele teve uma experiência com Deus. Ele escreveu no diário assim: eu fui de má vontade a uma reunião de oração. E lá aconteceu essa situação. Então eu digo, o dia que eu estou de má vontade é o dia que Deus vai abençoar. Porque eu disse para o meu marido: não vou, não quero, já olhei tanto o sítio, esse negócio não vai funcionar. E aí a gente: não, vamos lá, é nosso amigo, um amigo está indicando, vamos lá ver. Fomos ver.
Quando a gente chegou, que a gente foi entrando assim no lugar do sítio, vocês já assistiram um desenho que chama Zootopia, que tem uma preguiça nele? Sabe quando o moço conta a piada para a preguiça e o olho dela vai regalando assim? Foi o que a gente fez lá. Nós temos que comprar esse negócio, nós temos que comprar. E imediatamente a gente pensou, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro. E a gente tinha juntado com muito custo um dinheirinho. E naquela época, a gente comprou em 2017, naquela época, a gente tinha 60 mil reais guardado, com muito suor, sangue e lágrimas. E anos e anos. De um outro terreninho que a gente vendeu, uns dinheiro que foi juntando. E aí ele falou assim, custa 114 mil. Aí eu falei, moça, a gente tem 60. Aí ele falou assim, esse carro de vocês vale quanto? Aí a gente olhou assim o carro, esse carro aí, ó, a gente estava tentando vender ele assim por uns 20 e poucos mil, mas na tabela FIP ele é 32. Aí ele falou, eu pego por 32. Aí o meu marido falou assim, tem um outro carro lá em casa. Ele falou, eu pego também. Ainda vai ficar faltando aí umas prestações assim e tudo. Quanto é que vocês podem pagar? Assim, a gente pode pagar assim uns R$1.000 por mês. Todas as pizzas da família, o sanduíche, vai para o brejo agora. Mas a gente paga R$1.000 por mês. Aí ele falou, eu aceito. Mas e os juros? Não precisa de juros, não. Aí eu falei com o marido assim, marido, põe as crianças, os gatos, os cachorros no negócio, que é hoje, não vou fechar. Compramos aquele sítio que eu tanto queria, mas vocês não sabem o que aconteceu. Nós compramos o sítio em maio, em julho tinha o concílio da nossa igreja. E aí o meu marido estava falando para mim, você precisa concorrer, porque Deus tem um chamado para você. E eu pensando, quero mexer esse negócio de ser bispo, não, isso é muito complicado, você já viu serviço de bispo, não é? Ainda mais negócio de eleição, assim, eu não sei nem fazer campanha, não sei conversar com ninguém, não vai dar certo esse trem. E não conversei mesmo com ninguém. Em maio nós compramos o sítio. Quando foi julho, que aconteceu o concílio da nossa igreja, quando eu estava saindo de casa, meu marido falou assim, você sabe que você não vai ganhar nada, né? Porque você não conversou com ninguém, tem que conversar com o povo dos outros lugares, ninguém te conhece. E eu saí de casa e eu tinha dito para Deus no meu coração, Senhor, eu não quero querer uma coisa que não é para mim. Se eu achar que eu fiz qualquer movimento, eu vou ficar sempre em dúvida se eu ganhei porque o Senhor quis ou porque eu fiz o movimento. Então vai ser o seguinte, se o Senhor quiser que eu seja bispo, o Senhor me elege agora. Porque senão nunca mais eu candidato. Eu devia ter dado para Deus uma chance ou duas. Mas eu não dei, eu falei, é agora ou nunca. E Deus disse, então tá. Eu fui para o concílio, chegou lá, gente, eu fui eleita. E aí disseram, você vai para Brasília. Eu falei, acabei de comprar um sítio. 1.000 quilômetros de distância. Eu vou lá 3 vezes no ano. Mas aí, como tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, eu comprei um sítio com uma casinha piquitita. E eu tinha um sonho que, sendo pastora ali naquele lugar, talvez eu não conseguisse realizar. Que era de construir uma casa que pudesse receber muita gente. Porque o meu sonho era que aquele lugar é tão bonito, tão bom, tão abençoado. Eu fui curada lá, Deus fez tanta coisa lá. Quando eu subo no alto do morro e eu olho aquilo, parece a entrada de Moisés no alto da Nova Jerusalém lá, que tudo misturado. Aquilo é muito bonito. E eu quero que outras pessoas subam naquele morro e vejam o de Deus que eu vejo lá. Eu desço lá, eu como uma mexerica lá umas poucas vezes no ano. Pagaria caro por uma mexerica daquela que eu como lá no meu sítio. Porque é bom demais. E eu pensei, talvez se um pastor um dia estiver passando por uma depressão, um cansaço, uma angústia, se eu trouxer ele no sítio, sentar com ele debaixo desse pé e falar com ele aqui, nesse pé de abacate, que Jesus ama ele, ele vai acreditar. O ministério dele vai ser renovado e ele vai, sabe? Mas eu não tinha condições. E por causa desses anos todos, se Deus quiser, no final desse ano, nós vamos terminar a nossa casa que a gente está construindo lá. E se tudo der certo, como Deus é bom e amoroso, o ano que vem eu vou fazer o primeiro retiro lá no meu sítio.
Eu tenho uma amiga que é médica e diz, eu vou lá ministrar uma palestra sobre saúde para você. Eu tenho uma amiga que é terapeuta e diz, eu vou lá falar sobre saúde mental para você. Eu tenho um amigo que é personal e diz, eu vou lá botar os pastores para fazer exercício. Já está tudo pronto. Porque Deus estava sonhando esse negócio, mas desde o dia que eu botei o pé, falei, Senhor, isso aqui é para a tua glória. É para a tua glória. Eu abri a minha casa e eu multipliquei a minha célula 4 vezes com as minhas mulheres naquele interior de Minas Gerais. E a minha líder em treinamento que assumiu a célula era a Mariinha. Mariinha tinha 65 anos de idade quando começou a liderar uma célula. E quando a célula dela foi crescendo, cresceu mais do que a minha. Um belo dia tinha 40 mulheres lá na célula dela. E ela disse assim, pastora, essa é a única coisa que eu quero fazer o resto da minha vida. O que eu não consegui como evangelista em todos os meus anos de membro da igreja, agora na sala da minha casa, as pessoas estão aceitando Jesus. Na sala da minha casa, as pessoas estão sendo curadas de enfermidade. Tem mulher entrando aqui deprimida, saindo daqui alegre. Eu não quero fazer outra coisa da minha vida. Onde eu estava com a minha cabeça, que eu não descobri esse negócio antes. Porque quando a arca do Senhor entra na nossa casa, as pessoas são abençoadas. Obed-edom foi abençoado, o texto diz, ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. Davi trouxe a arca da aliança e Obed-edom diz, eu vou atrás dela. O tempo passa e nós chegamos ao Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E é contada a história de uma outra arca de Deus. Preciosa, secreta, dentro da barriga de uma moça chamada Maria. Maria era uma arca. E ela estava carregando o Filho de Deus. E ela chegou na cidade de Belém de Judá. Havia profecias sobre aquela cidade. E do tronco de Jessé sairá um rebento. Era dali. E ela veio naquele dia. E a palavra que ela ouviu em todo lugar que ela bateu, em toda porta, foi: não tem lugar. Não tem lugar. Não havia quem pudesse receber a arca que Maria era. Não havia alguém que pudesse compreender que ela estava carregando a coisa mais preciosa do mundo. E eu ouvi a pastora dizer aqui que talvez algumas pessoas disseram para ela, não quero ainda abrir minha casa, não quero ser um anfitrião, porque a minha casa não está pronta. Mas o teto que acolheu a arca de Deus no dia em que Jesus nasceu foi o de um curral. É bonito falar manjedoura, é coxo. É coxo. É bonito falar estrebaria. É celeiro mesmo, é curral. Jesus nasceu num curral e foi colocado para dormir num coxo. Você acha mesmo que a condição da sua casa não é suficiente para ele? E talvez eu e você estejamos dizendo para o Senhor, não é que a gente quer preparar uma condição melhor. É que talvez a gente não está mesmo afim. É que a gente, como Davi, tem medo de receber a arca de Deus. A gente tem medo de mexer com o que a gente não entende. A gente tem medo do que isso possa exigir de nós. A gente tem medo que a santidade seja algo muito estratosférico. Mas perceba, todo mundo que recebeu Jesus em casa foi abençoado. Teve um casal que recebeu Jesus bem no dia que eles iam passar a maior vergonha social de todas. Era uma grande festa, eles tinham que ter se preparado melhor, tinha mais convidado do que vinho, ia ser uma vergonha, um vexame, ia sair no jornal, casal da alta sociedade, acaba o vinho no meio da festa, uma vergonha, uma tristeza. Mas eles fizeram uma coisa certa, se eles não prepararam o vinho direito, uma coisa certa eles fizeram, eles convidaram Jesus para o casamento. Eles convidaram ele. Então, naquela hora da necessidade, quando ela se apresentou, Jesus estava lá e resolveu. Teve um outro
outro dia que Jesus estava na casa dos seus amigos, olha isso, o texto de João diz, Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, porque eram amigos. O texto diz, porque eles eram amigos. Você já imaginou que privilégio desse? E bem naquele dia algo extraordinário aconteceu. Porque quando Jesus está na nossa casa, Ele não quer estar por obrigação. Ele não quer estar por um peso que a gente bota na santidade. Ele quer estar porque Ele é nosso amigo, Ele gosta da gente, da nossa casa. Ele não liga para a nossa bagunça. Quem é amigo não liga para a bagunça da nossa casa. Quem é amigo chega e diz, tem uma louça aí na vasilha, na pia, vou te ajudar a lavar aí, mulher. Amigo chega e pergunta, posso ajudar com alguma coisa? Marta estava lá aflita, querendo dar para Jesus a excelência das excelências. E Jesus falou para ela, faz um miojo, mulher. Vamos sentar aqui e conversar. Quantas vezes eu e você perdemos a excelência da amizade de alguém, porque estamos preocupados com a etiqueta, com a reputação, com a fama, com a condição. Esse amigo pode sair daqui e não voltar nunca mais. Se você soubesse, e ninguém nunca sabe, a última vez que eu vi meu pai vivo, minha mãe viva, a última vez que eu vi meu amigo vivo, a última vez que eu vi meu professor da faculdade, você nunca sabe quando vai ser a última vez. E você está perdendo a oportunidade, porque você quer que tudo seja de acordo com aquilo que está na sua cabeça. Obed-edom estava parado na porta da casa dele, e veio um moço de lá com uma carroça. Chegou e disse, é a arca de Deus, pode deixar aí? É agora? Pode entrar. Você já imaginou que diferença teria feito se alguém bate na porta, lá naquela noite em Belém, e diz, olha, eu estou precisando de hospedagem, pode entrar, tem lugar. A gente poderia estar ouvindo do Obed-edom de Belém, mas a gente não está porque não abriram a porta. Se tivessem aberto a porta, a gente saberia que havia um Obed-edom em Belém. Por causa disso, não sabemos. Um dia há de ser contada, meus irmãos e irmãs, a história de alguém. Um dia há de ser contada a história de alguém como uma mulher que um dia foi na minha casa. Quando a porta se abriu, na célula, e ela entrou, ela não olhou para ninguém. Ela sentou no sofá e ficou encolhida, sem dizer palavra. E a mulher que a convidou para ir na minha casa disse, pastor, eu trouxe ela aqui, porque esses dias ela me confessou que ela está pensando em morrer. E eu não sei o que fazer, eu trouxe ela aqui. E nós começamos a conversar. As coisas aconteceram, naquele dia nada ela disse, depois ela voltou no outro dia, mais uma vez, no mesmo sofá, no mesmo lugar que ela tinha sentado antes. E pela primeira vez em 38 anos da vida dela, ela contou que quando ela tinha 12 anos, ela havia sido estuprada. Que ela não tinha prazer em comer, porque a pessoa que a atacou durante o horário do almoço, ela estava com o prato na mão, o prato de comida caiu no chão. Ela foi atacada no seu corpo de criança e a pessoa que a atacou a obrigou depois a comer aquela comida no chão. Toda vez que ela comia era isso, era essa nossa memória de dor. E ela tinha pensado em morrer. E quanto mais ela ia falando sobre aquilo e a gente começou a chorar junto, eu vi os dedos dela se abrindo, a mão se abrindo, eu vi o ombro caindo. E nós fomos orando. E fomos conversando. E ela estava sofrendo porque a pessoa que tinha atacado ela era o seu cunhado, casado com a sua irmã. E ela nunca tinha contado aquilo para ninguém. Agora as sobrinhas estavam chegando na idade que ela tinha quando ela foi atacada. E o gatilho veio, vai acontecer de novo. E eu não sei o que fazer, porque eu não consegui me defender. Como é que eu vou defender os outros? Eu não tenho dignidade. Eu disse, do que você gosta? Ela disse, de nada. Eu não gosto de nada. Você quer que a gente leve você em algum lugar para te cuidar um pouco, fazer a unha talvez, arrumar o cabelo, essas coisas de mulher que a gente faz? Não quero. Não mereço, não sou digna. Mas na célula,
A gente detectou que esse momento do almoço, da comida, era tão grave que ela estava numa extrema magreza, porque comer era tudo muito difícil para ela. E nós pensamos como célula, o que nós vamos fazer? E alguém teve a brilhante ideia de mandar fazer um prato. E no meio daquele prato a gente escreveu: você é filha amada de Deus. No meio do prato. E nós dissemos para ela: você vai comer só nesse prato, todo dia. E quando terminar, você vai ler em voz alta a frase que está no fundo desse prato. Eu saí da igreja, não permaneci, fui para Brasília, assumi minha nova função, mas nós a deixamos sendo cuidada lá. E alguns anos depois, quando eu perguntei sobre ela para aquela líder em treinamento, o que aconteceu com aquela irmã? Ela disse: hoje ela está trabalhando na cozinha da nossa congregação, fazendo comida para as crianças. A sua cozinha é um altar. Seu sofá é um altar. A mesa da sua sala é um altar. E uma pessoa vai entrar ali trazendo uma glória de Deus maltratada, uma glória de Deus espremida pelo pecado. Mas se você receber na sua casa, a bênção vai vir. E esse coração vai se abrir e a glória de Deus vai resplandecer. Se você liderar uma célula, você vai ser um condutor da graça de Deus e da arca de Deus para dentro de muitos lugares. Se você convidar alguém, você vai ser um dos parentes de Obed-Edom, abençoado por tabela, porque onde a arca está, todo mundo é abençoado. E eu quero dizer para você que a casa é tão importante, que a palavra do Senhor lá no livro de João diz que Cristo veio a esse mundo e se fez carne e morou com a gente. Ele não governou, ele não ficou no palácio. O texto bíblico diz que ele morou com a gente. Deus ama casas. Deus ama casas. Mas ainda assim, se for difícil para vocês e muito complicado, eu quero deixar aqui alternativas. Porque eu também estou em uma região que muitas pessoas têm dificuldade por muitos motivos de abrir as suas casas. Então lá em Brasília tem célula que funciona na cafeteria. Lá em Brasília tem célula que funciona na sala da universidade que o professor cedeu depois do horário. Lá em Brasília tem célula que funciona no salão de beleza, no escritório de advocacia. Porque qualquer lugar que se abre, qualquer porta e o povo pudesse sentar, cantar e orar e ouvir a palavra de Deus e alguém ser convidado, aquilo é uma célula e aquele lugar é abençoado. Não deixem, pelo amor de Deus, que a falta de lugar impeça a glória de Deus de ser manifesta na vida da igreja de vocês. Sejam criativos, porque o tempo urge, está terminando, está acabando. E alguém pode ir para o inferno hoje porque a gente resolveu que não era o melhor momento. Deus me deu aquele lugar, eu por mim não compraria, sua casa também não. Eu e você achamos que é o nosso trabalho, que é o parcelamento no banco, que é o financiamento que a gente fez, mas não, foi a graça de Deus. Se não fosse ela, a gente não tinha nada nessa vida. A gente não tinha nada nessa vida. Houve um dia em que eu estava em grande necessidade e eu disse hoje de manhã: Senhor, minhas panelinhas tudo vazia, não tem um arroz nessa lata. O que eu vou fazer? Minha igreja lá no Espírito Santo, em grande pobreza, em 1999. E eu disse: hoje eu não tenho o que comer. Hoje não tenho o que comer. O que eu vou fazer? E eu estava orando e pensando sobre isso, quando a campainha da minha casa tocou. E eu fui lá fora e havia um moço que eu nunca tinha visto ele na minha vida. E ele disse para mim assim: aqui que mora a pastora da igreja? Eu falei: sou eu mesmo. Ele disse: Deus me mandou vir aqui te entregar isso. Esticou o envelope para mim. Quando eu abri aquele envelope, tinha exatamente o valor do meu subsídio, do meu pagamento, que a igreja me pagava todo mês. Exatamente. E o moço se virou e foi embora. Eu fiquei ali na porta olhando aquilo, pensando na minha situação, nas minhas contas. Ainda falei para Deus: nem uns 50 a mais para nós comprar uma pizza? Deus supre as nossas necessidades.
Nunca mais depois daquilo me aconteceu algo similar. Nunca mais. É uma experiência única para eu saber que se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. Houve outras situações de aperto em que eu me virei de outra maneira, mas naquele dia Deus me mostrou que Ele faz do jeito que Ele quer. Do jeito dEle. Mas eu digo para os irmãos e irmãs, eu nunca passei uma dificuldade que de algum modo não houvesse um escape para ela. Eu falei para os irmãos aqui de manhã, uma vez eu comi meio ovo com uma irmã da igreja. Fui para a casa dela como seminarista, ela disse, pastora, não tem nada, eu tenho um ovo. Falei, bate ele aí, nós dividimos no meio, tem um pouquinho de farinha, vão comer. É o que tem hoje. Na semana seguinte, nós estávamos sentados em um grande banquete. Na semana seguinte. Então, irmãos e irmãs, tudo que acontece na vida da gente depende de como nós tratamos a arca de Deus. Tudo depende de como nós tratamos a arca de Deus. Se a gente se esquecer dela e ela ficar 20 anos encolhida, é 20 anos de bênção que a gente desperdiçou. Mas se a gente aproveitar 3 meses, serão 3 meses fantásticos. Inigualáveis que nunca vamos esquecer. Mas a arca de Deus hoje é cada pessoa que o Senhor quer salvar. E quando nós abrimos a nossa vida, não só a nossa casa, a nossa vida, nosso coração, para amar o povo de verdade, para sofrer junto, para chorar, para pensar, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Para lidar com pecados que a gente nem sabia que existia. Para levantar uma pessoa do chão. Para ir atrás de alguém na rua, quantas vezes? Para ver as coisas acontecerem. Como nosso irmão Gilberto, lá em Itamaraty, que durante todos os anos que eu estive pastoreando aquela cidadezinha, ele era uma pessoa bêbada que a gente cantava na rua. Você vai para a igreja, Gilberto. Você está ruim, meu filho, mas não vou levar você para a igreja assim mesmo. Ele sentava lá e a gente não sabia se ele estava escutando palavra. Terminava o culto, nós dávamos um café para ele, alguém levava ele para casa, dava um banho, trocava uma roupa. Semana seguinte, domingo, de novo, Gilberto na rua. E vocês não sabem o que aconteceu? Esses últimos anos que eu voltei lá, vocês acreditam que Gilberto comprou o sítiozinho do lado do meu? Casou. Estava igual o Jefité, achou alguém para amar ele. Casou. E eu fui lá e de repente chega Gilberto em cima do cavalo, um cavalo bonito dele, um cavalo dele, lá na minha porta. E disse, pastora, estou firme na igreja. Falei, estou vendo. A arca de Deus leva muito tempo, às vezes anos. Mas se a gente se alegrar porque a arca está conosco, nós vamos ver a bênção alcançando a vida das pessoas. Deus abençoe vocês.